Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. O tema de hoje, Zika vírus, essa infecção que está epidêmica em todo o país e em outros lugares do mundo. Conosco o Dr. Fábio Pedro, infectologista e epidemiologista, que tem tratado desse assunto nas diversas mídias existentes. Dr. Fábio, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Satisfação, Arnoldo. Fábio, o que é esse Zika vírus? Por que tem o nome Zika? Como é que é a história disso aí? Isso remete ao ano de 1947, quando no continente africano foi descoberto então o Zika vírus, numa floresta, e essa floresta então era denominada de Zika. Então é um vírus que se tem conhecimento na história médica de praticamente quase 70 anos, né, do conhecimento da sua existência. E um vírus que recentemente, na última década, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos, teve ingresso nas Américas, em regiões da América Central, primariamente, Caribe, Panamá, e mais recentemente, então nos últimos 2 anos, com ingresso na América do Sul, em especial Colômbia, Brasil, Venezuela e também na Ilha de Páscoa, pertencente ao Chile, mas não no território chileno propriamente dito, né? E agora o medo é que essa epidemia brasileira também alcance outros países da América do Sul. Se eu não me engano, ainda estão em investigação casos no Paraguai, na Bolívia, no Peru, e com isso a gente tem então a epidemia instalada em toda a América. Fábio, ainda na história, então nós temos aí janeiro de 2014, quando esse vírus teria entrado em território brasileiro. No passado, ele não andou por aqui? Não, pelo menos na referência que eu fiz da literatura, na pesquisa, assim, nós não tivemos oportunidade de diagnosticar casos de Zika vírus no Brasil até então, né? O que chama atenção, Arnoldo, é essa mudança de comportamento, né, no ingresso aqui no nosso país, no nosso território, no território brasileiro. Com o aparecimento desses casos, e parece que bem documentados, com publicações em revistas de fator de impacto forte, como a New England Journal of Medicine, entre outras, Nature, demonstrando então o comportamento mais agressivo, com lesão neuronal, ocorrência de complicações mais severas, que a gente vai falar ao longo do programa, né? E eles entraram no nosso território via navio, avião, o que vocês, assim, epidemiologistas, acham que é? A suposição aventada inicialmente é que tivesse alguma relação com a Copa do Mundo mesmo, né? Com delegações, se eu não me engano, delegação nigeriana, delegação da Holanda também, e de outras delegações que estiveram na Copa do Mundo, e de indivíduos que vieram assistir aos jogos portadores dessa doença. E como o vírus é carregado pelo mesmo mosquito que faz a transmissão da dengue, faz a transmissão da chikungunya, então a presença do Aedes aegypti no nosso território foi o fator que efetivou então a manutenção da epidemia aqui. Um país rico nesses vetores, né? O nosso grande problema é o vetor, na verdade, né? A gente brigar com os vírus, a gente não vai conseguir fazer essa briga. O que nos liga ao vírus são os vetores. Então, o mosquito, que é o principal foco da nossa atenção nesse momento, ou pelo menos deve ser o principal foco das pessoas que fazem gestão em saúde, que planejam estratégias para contenção da disseminação dessas doenças. A própria assistência, ok, a gente tem que fazer assistência, tem que otimizar métodos diagnósticos, tem que melhorar a qualidade na assistência e terapêutica, ok. Mas do ponto de vista de gestão, o que talvez a gente carece ainda
de estratégias mais eficazes no controle do mosquito mesmo, e assim, naturalmente a gente vai ter controle sobre o Zika, sobre a chikungunya, sobre a dengue, né? A nossa preocupação é só com a Aedes aegypti ou o pernilongo pode também carrear esse vírus? O pernilongo não carrega esse vírus, né? Mas claro, a gente tem outros problemas com vetores, com doenças transmitidas por mosquito no Brasil, né? Então, no nosso território mais ao norte, a gente tem uma epidemia bem sustentada de malária, né? Em função do Anopheles, que é outro tipo de mosquito. Em determinadas áreas, inclusive tivemos um paciente hospitalizado agora aqui no Hospital da Caridade com leishmaniose visceral, que é o parasita então é carreado pelo mosquito palha, né? Então pacientes procedentes de zonas mais próximas do Paraguai, em algumas áreas do sertão também tem o risco de leishmaniose, né? Então a gente tem outros vetores, a própria febre amarela, né? Então, que também a gente tem o mesmo mosquito, o mesmo Aedes, e o Aedes albopictus, que é uma outra espécie, que também faz a transmissão da febre amarela. Felizmente, essa epidemia não se encontra de uma maneira sustentada no nosso estado, né? E essa atribuição se faz às condições climáticas do Rio Grande do Sul. O clima temperado, a ocorrência das 4 estações bem mais discriminadas, chegando ao inverno com temperaturas abaixo de zero, isso dificulta a permanência do mosquito, né? Porém, com um processo de aquecimento global e de outras intempéries climáticas, nós temos notado então que essa questão geográfica não está mais tão limitada como antigamente. Na própria Argentina, eles estão vivendo um momento de pânico. Se eu não estou enganado, são cerca já de 25 ou 26 mil casos de dengue. Era uma doença que não existia na Argentina até 5, 6 anos atrás, né? Porque a Argentina era tida como uma região temperada, bem meridional, com condições climáticas desfavoráveis para a manutenção e sobrevivência desse tipo de mosquito. Só que em função dessas questões de aquecimento global, a Argentina, o nosso estado do Rio Grande do Sul, outros estados da região sul, passaram agora a serem áreas que têm risco, sim, risco de epidemia sustentada. Então, nós contarmos que uma geada, que um clima mais frio durante uma determinada temporada vai resolver esse problema, não vai resolver. Então, a gente vai ter mais atenção agora para controlar essas funções do mosquito Aedes aegypti na transmissão dessas doenças. Fábio, nós vamos para um breve intervalo e eu te deixaria uma pergunta. Familiar foi viajar para o Nordeste, lá para Pernambuco, onde tem a maior incidência do Zika, e voltou e começou a ter alguns sintomas, febre, etc. e tal. Podemos desconfiar de Zika? E se desconfiarmos, a apresentação clínica, em termos gerais, e que exames nos ajudarão a diferenciar, a fazer esse diagnóstico para tomarmos as medidas cabíveis? O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Mas, Fábio, então nós perguntávamos se um familiar teu estivesse em Porto de Galinhas, vamos falar numa coisa bonita, Porto de Galinhas, mas voltou com sintomas de lá que poderíamos pensar no Zika vírus. Quais seriam esses sintomas e no que tu te
exames você pediria para te ajudar a fechar esse diagnóstico ou afastá-lo? Na verdade, como o paciente se apresenta com febre, e esse é o sintoma preponderante na avaliação dessas doenças, destas arboviroses, nós devemos nos nortear pelos testes diagnósticos sorológicos. Uma vez que os sintomas são muito parecidos, as diferenças são tênues. Por mais que a literatura mencione que nos quadros de dengue a dor de cabeça, aquela dor atrás dos olhos, seja uma dor mais importante que nas outras doenças. Que na chikungunya nós tenhamos os pacientes apresentando dores articulares mais fortes, né? E na Zika a presença de prurido, coceira no corpo e conjuntivite nos olhos, vermelhidão dos olhos. Esses sintomas isoladamente eles têm uma baixa sensibilidade e uma baixa especificidade para discernir o diagnóstico de dengue, chikungunya e zika. Eles nos orientam. As três doenças, elas guardam em comum que são doenças autolimitadas, são doenças que não têm um tratamento medicamentoso específico. Então, o tratamento é guiado pelos sintomas. Então, na presença de febre, de dor, nós prescrevemos aos indivíduos remédio para febre e para dor, náusea e vômito também tratamos com medicamentos sintomáticos e insistimos numa hidratação adequada. Importante também, né, naqueles pacientes, os cardiopatas lá que deem uma relaxadinha parem um pouquinho de usar o seu ácido acetil salicílico, né, porque isso pode predispor hemorragias e outras complicações. O manejo desse indivíduo, ele chega com febre, então na verdade tu vai fazer o diagnóstico diferencial de uma síndrome febril aguda. Tu vai nessa história com o paciente valorizar o fato dele ter vindo de uma área onde existe uma epidemia localmente sustentada. Exemplo, Porto de Galinhas, Pernambuco. Então, esse detalhe no histórico do paciente fortalece a possibilidade diagnóstica dessas doenças. Mas óbvio que o médico, o clínico, o infectologista que vai fazer esse atendimento, ele deverá examinar o paciente, verificar as amígdalas, o ouvido, fazer uma verificação de uma ausculta pulmonar e também descartar outras doenças infecciosas comuns, viroses, sinusites, outras doenças infecciosas que também cursam com febre. Descartadas essas outras doenças infecciosas que cursam com febre, nós nos atentamos às arboviroses. E o teste diagnóstico recomendado pelo Ministério da Saúde como primário é o da dengue, porque ainda que existam números significativos de casos de chikungunya e zika, a dengue ainda é mais prevalente, ela é mais frequente ainda. Então o primeiro teste diagnóstico é dengue. Se negativo o teste de dengue, nós encaminhamos a amostra para a pesquisa de zika e chikungunya. E essas amostras nós obtemos resultados mais tardios, demoram de 1 a 2 semanas para obtermos o resultado desses testes diagnósticos. De qualquer maneira, a doença é tratada de forma sintomática, com cuidados alimentares, hidratação, medicamentos para dor, febre, medicamento para náusea e vômito, e é prestado esse cuidado para o paciente até que se tenha a definição do diagnóstico. Esses exames só são feitos no Instituto Evandro Chagas, em Belém, ou nós já temos aqui no estado a possibilidade desses exames? Até um mês atrás, Arnoldo, o Ministério da Saúde havia organizado laboratórios centrais, né? E um desses laboratórios era um laboratório de Curitiba, Laboratório Central de Curitiba. Nós então encaminhávamos as amostras dos nossos laboratórios aqui municipais, a aula 100 de Porto Alegre e eram direcionados então ao Laboratório Central de Curitiba. Ele respondia pela região sul. Eu não sei se eles estão conseguindo dar conta da realização desses exames, se eles estão tendo demanda também para isso, ou se eles estão prosseguindo adiante, mandando para o Rio de Janeiro, ou para o Rio de Janeiro na Fiocruz, ou para Belém do Pará. Então, essa informação não tenho com precisão. Bom, nós temos então esse quadro clínico, né? Essa apresentação que é bem conhecida, bem sabida, esses exames que vocês dominam bem, mas tem muita coisa que surgiu, né, dentro dessa epidemia que
eu falava para ti no intervalo, né, que nós iríamos gravar esse programa há umas 3 semanas atrás, e nessas 3 semanas a gente vem acompanhando pesquisas da Fiocruz, outros achados, e não sei se foi nos Estados Unidos, onde é que foi, que aventaram a possibilidade da Zika ser transmitida pela saliva e pelo ato sexual. Então eu te pergunto, isso está comprovado? Até o presente momento os estudos não demonstram isso como uma observação constante. Tá? Então ainda os estudos são estudos de casos, não são estudos delineados para determinação dessa causalidade entre o Zika vírus e a sua transmissão por esses outros fluidos. Né? Ainda não há definição. O que nos chama a atenção é essa mudança do comportamento do vírus que nós conversávamos no intervalo. Né? O que assusta as pessoas na ida de suas viagens para determinados lugares é a possibilidade de contrair esse vírus e ter uma complicação. Exemplo, o seu filho nascendo com uma microcefalia. Né? Então isso tem sido a preocupação maior, assim, especialmente de quem faz turismo e deseja viajar para o Nordeste do Brasil ou para alguma região caribenha. Fábio, nós vamos para um novo intervalo e eu te colocaria nesse terceiro bloco, então, a microcefalia, que é desafiante, né? Síndrome de Guillain-Barré, e quais outras complicações advindas da Zika que tem assustado a população mundial você tem para nos colocar e nos esclarecer dentro do conhecimento atual? O seu coração é parte vital do seu corpo e deve ser cuidado com muita atenção. Atenção e carinho você encontra no Instituto do Coração de Santa Maria. O ICOR conta com uma equipe de médicos experientes e realiza inúmeros procedimentos, primando sempre pela ética e pelo humanismo. ICOR, uma paixão pela cardiologia. Fábio, mas tem nos impressionado muito, e a população e a comunidade científica mundial, a questão da microcefalia, que no Brasil, principalmente no Nordeste, especialmente na área mais incidente em Pernambuco, isso tem chamado muito a atenção e pouca coisa se sabe. Né? O que está, por exemplo, hoje em nível de conhecimento? As hipóteses mais prováveis para isso? Parece que na Polinésia Francesa teve um surto e também teve a questão da microcefalia. Quais as orientações para as gestantes em termos de prevenir? Pode ficar grávida nesse período? Há um aconselhamento de que não se fique grávida? Então, deixaria para ti essas questões assim bastante delicadas. A primeira pergunta que nós devemos responder é se a microcefalia ocorre ou não ocorre. É evidente, o número de casos observados, diagnosticados de microcefalia, aumentou de maneira consistente. Então a incidência, que é o que nós chamamos de número de casos novos num determinado período de tempo, na população brasileira, especialmente de alguns estados do Nordeste brasileiro, aumentou significativamente em 2014 e 2015. Então essa incidência aumentou em cerca de 800, 1000%. Foi investigado isso? Foi investigado. Então alguns estudos em indivíduos mostraram a presença do Zika vírus em tecido cerebral, inclusive do concepto que vem a óbito. Depois disso, mais recentemente, alguns estudos têm demonstrado, estudos de casos também, demonstrando então o neurotropismo. Tá? Aquela vontade que o vírus tem e aquela agressividade que ele tem contra o tecido neural. Né? Então, se mostrou isso também.
Outros estudos mais recentes mostram, usando camundongos, então, em que esses camundongos, quando infectados, apresentam também alterações dos neurônios em função da presença do Zika vírus. O que nos chama a atenção, o que nos deixa preocupados, fazendo indagações do ponto de vista científico, é o porquê que depois de 70 anos o vírus que tinha um comportamento biológico passou a ter um outro comportamento biológico. Porque enquanto na África nós não verificávamos a presença de casos de forma tão consistente, assim, de uma forma tão incidente de microcefalia. E com o ingresso do vírus nas Américas, esses casos se tornaram muito frequentes, né? Por isso que alguns países, Argentina, Polinésia, até os Estados Unidos agora entrou na disputa de ciência, de espaço, para tentar entender qual que é a cinética desse vírus, o porquê que ele mudou desse comportamento. Nós, quando indagamos lá o ministro da Saúde, parece que o senhor fica todo ofendido, assim. Eu fico perplexo de ver isso. As pessoas elas não têm pensamento científico, elas não conseguem pensar um pouco maior do que aquilo que... quando as pessoas fazem essas indagações, elas não estão afirmando, elas estão investigando. A Argentina estudou a questão do larvicida. O larvicida usado contra o Aedes aegypti, o Aedes aegypti vetor do Zika vírus. Por que isso? Pois nós temos o vetor é quem carrega o vírus, nós temos o vírus e nós temos os hospedeiros. O que aconteceu de mudanças no vetor, nos hospedeiros, enfim, o que mudou nessa dinâmica desses três compartimentos, vetor, hospedeiro me fugiu agora a palavra, vetor, hospedeiro e... Enfim, o que aconteceu de diferente nessa cinética em que o mosquito passou a agredir tão severamente o tecido neural? Os argentinos, então, estudaram essa questão dos larvicidas nos vetores, né? Algumas populações, inclusive no Brasil, fizeram suposições sobre vacinação de gestantes, então investigando os hospedeiros, propriamente dito, e o próprio mosquito, o que teve de alteração. Não se chegou a nenhuma conclusão ainda. Mas são importantes essas pesquisas para procurar entender, porque ao longo desse quase 65, 68 anos, não aconteceu nada de grave com esse mosquito e agora, mais recentemente, ele passou a ter uma modificação do comportamento, cursando com tantos casos de microcefalia. A segunda questão é sobre as viagens para gestantes. As pessoas têm que programar a sua gravidez com tranquilidade, até porque nós desconhecemos por quanto tempo essa epidemia se posicionará dessa maneira no território brasileiro. Pode ser que isso perdure, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos. Vai depender muito mais das nossas estratégias para coibir o crescimento do mosquito Aedes aegypti. Quando se deslocarem para essas áreas, as recomendações são de proteção, né? Proteção com roupas, especialmente roupas de manga longa. O mosquito tem predileção por hábitos mais ao final do dia, né? Então, cursando com risco de picada desse mosquito. O uso também do repelente. O repelente ele é uma medida que ajuda, mas é inefetiva, porque você deve reaplicar o repelente a cada 2 horas. E só alguns dos repelentes, por exemplo o OFF, que é o mais comercializado, é que dispõe do princípio ativo que repele então o mosquito Aedes aegypti. Além disso, uma coisa importante também é o controle ambiental, porque em salas climatizadas, com uma temperatura em torno de 20, 22 graus, é difícil que a gente tenha o crescimento do mosquito, né? Então, uma das principais recomendações é que as pessoas habitem em áreas com climatização adequada, com higiene adequada, né? É óbvio que se você está grávida, não vá acampar na beira de uma praia no Nordeste, numa barraca, num ambiente inapropriado, porque isso também aumenta demais o risco. Mas desestimular a gestação nesse momento de maneira alguma. As pessoas devem prosseguir fazendo o pré-natal adequado, devem programar suas viagens
com bastante cuidado e seguir a vida adiante, né? Fábio, nós estamos chegando ao final do programa, mas nós recentemente acompanhamos as campanhas do Ministério da Saúde com os militares, com todo o staff que trabalha na vigilância sanitária no Brasil, com dias assim, dias de combate ao mosquito. Eu vi você falando em algum programa, você achava que aquilo não era muito eficaz, não sei. Qual é o teu enfoque que tu daria para isso? Qual seria a melhor medida para nós enfrentarmos essa epidemia? O meu posicionamento numa outra entrevista colocado não é um posicionamento individual, né? Eu acho que o grande problema que por vezes nós encontramos na gestão de algumas estratégias em saúde são medidas desprovidas de embasamento literário. Não há mais espaço para isso hoje na área de saúde, né? De nós construirmos manuais, normatizarmos regras baseados em impressões pessoais. Por isso existem referências e existem bases de dados que são compartilhadas entre países, entre cientistas, que nos permitem acesso a informações. Buscando nessas bases de dados, nós encontramos diversos estudos ao longo das últimas 2 décadas, um na Califórnia, 2 em Singapura, outro no Vietnã e outros tantos países do mundo. Eu cito esses no Vietnã, Singapura e Califórnia porque eram os estudos que contavam com maior amostragem, com maior número de indivíduos estudados. Então foram estudos ecológicos com amostragens significativas de indivíduos, demonstrando que essa estratégia de visitação ao domicílio sem uma organização pré-definida, uma visita breve, uma visita curta, uma visita de campainha, não cursou com modificações no comportamento humano perante as medidas do dia a dia para o controle do mosquito Aedes aegypti. Então, eles, baseados nisso, essas escolas, e principalmente a escola californiana, construíram checklists para que essas visitas fossem estruturadas de maneira que houvessem intervenções nos domicílios. Intervenções, visitas rotineiras e visitas com uma duração de pelo menos 30 minutos, para conversar com as famílias, verificar as suas condições de saneamento dentro do seu domicílio e dentro do seu bairro. Isso nós estamos falando de países desenvolvidos com bom controle sanitário, com adequadas condições de saúde coletiva e sanitária. Não é o que a gente encontra no Brasil, né? E dessa maneira, então, os gestores consigam efetivar essas medidas. Ainda nós carecemos de estratégias bem definidas, bem determinadas. Por mais que algumas pessoas discordem desse ponto de vista, de novo enfatizo, esse ponto de vista não é meu, é do que está escrito em texto, do que está escrito em literatura, né? Então, quando alguém contra-argumenta, eu peço que faça baseado em dados de ciência, né? Por mais que o governo construa estratégias baseadas talvez em achismo, essas estratégias não são suficientes. E o receio que nós temos é que nessas visitas de dia D, que é uma coisa bem brasileira isso, e é uma coisa que vem lá das campanhas vacinais, dia D de vacinação. Realmente, mas lá tinha uma explicação científica. Nos dias D de vacinação para poliomielite, você tem que vacinar o máximo de indivíduos possível, e mesmo que tu não vacine todos esses indivíduos, vacine 95%, os outros 5% serão imunizados por um efeito de rebanho, do vírus transmitido pelas águas. Existe uma explicação para fazer um dia D para poliomielite. Não existe essa mesma explicação para fazer um dia D para a campanha de prevenção de Aedes aegypti. É uma coisa simples. Aí, ao invés de gastarmos dinheiro levando militares, outros indivíduos com um treinamento questionável, talvez insuficiente, para esse determinado assunto, deveríamos tentar construir estratégias melhores. Entendo das dificuldades que cada gestor tem, mas a gente está aqui para reproduzir
as palavras que os textos nos demonstram, né? Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com a presença do Dr. Fábio Pedro, que tem desempenhado uma atuação muito importante em Santa Maria e região no combate ao Zika vírus e outras doenças infecciosas. Meu muito obrigado, até a próxima semana.